Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. No prólogo de João, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 18. Amém? Vamos fazer a leitura então de João no capítulo de número 1. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz essa noite. Vejam comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, foi feito por meio dele. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. Vamos orar ao Senhor. Pai, te pedimos nessa hora, que conceda-nos graça, iluminação do Teu Espírito, que nós possamos aprender e nos alimentar de Ti nessa noite, com as lições que o Senhor tem para nos ensinar nesse texto riquíssimo. Clamamos a Ti porque reconhecemos, ó Deus, que somos, sem a Tua iluminação e Tua obra, cegos, e somos surdos. Precisamos que o Senhor limpe os nossos olhos espirituais e destape os nossos ouvidos. Precisamos que a vida do Espírito seja sobre nós, para que possamos, ó Deus, compreender as verdades eternas da Sua Escritura. Verdades essas que não podem ser entendidas pela sabedoria humana, mas somente pela iluminação do Teu Santo Espírito. Reconhecemos isso, em nome de Cristo Jesus, amém. Poder sentar. Irmãos, estamos aqui nas palavras introdutórias do Evangelho de João, que também chamamos de prólogo, ou a apresentação que João faz de um personagem, de uma figura, dentro de um cenário específico, da qual tudo se desenrola em torno desse que ele apresenta, o Verbo. Ele é central, que nós vamos ver a identificação dele mais à frente como Jesus Cristo. E ele, por vezes, quando nós notamos essas expressões do verso 1 ao 18, ele vai discorrer e vai voltar e revisitar esses temas que aparecem aqui nesses primeiros versos que nós lemos. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós sabemos que existem ali 4 evangelistas no Novo Testamento. Nós temos
o evangelho segundo o relato de Mateus, de Marcos, de Lucas e por fim também de João. E cada um desses evangelhos, eles trazem uma nuance, uma visão específica, que eles querem ressaltar a respeito de Cristo. É claro que hora ou outra, eles trazem assuntos que são paralelos, que são idênticos, eles tratam de mesmos assuntos, mesmos acontecimentos, só que em alguns aspectos, em algumas ocasiões, eles se diferem. E a diferença marcante que tem entre eles é que, em primeiro lugar, Mateus vai focar para apresentar para nós Jesus como o Rei dos Judeus. Ele é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, o Messias, o Cristo, aquele que muitas vezes os judeus tinham uma expectativa de serem um político, um rei, um guerreiro que pegaria espadas em paus e pedras para lutar contra os seus inimigos, como Davi fez, que a promessa é que ele viria da linhagem de Davi. Então a ideia dos judeus é que ele seria esse grande rei. E ele foi de fato, e é de fato rei, e Mateus escreve, e por isso você nota que no evangelho de Mateus, o tempo todo Mateus está falando assim, para que se cumprisse o que foi dito pelas Sagradas Escrituras. Ele está o tempo todo citando os profetas do Antigo Testamento, para provar para os seus leitores, que Cristo é o rei do judeu prometido no Antigo Testamento. Lucas, todavia, apresenta Jesus de uma perspectiva do Filho do Homem. Ele ressalta a humanidade de Jesus, sim, também a divindade, mas ele mostra muitos aspectos de como Jesus de fato foi homem, porque ele é o único que relata a infância de Jesus. Ele é o único que dá atenção para esse aspecto da adolescência de Jesus, como ele já aos 12 anos de idade entendia a sua missão. Jesus, o verbo eterno que é apresentado para nós, se fez homem, se fez carne, ele assumiu a humanidade, ele foi parar no ventre de Maria, sobrenaturalmente, ele nasceu como todos nós, ele cresceu como todos nós, conforme Lucas vai dizer, em graça e em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Lucas segue esse caminho. Marcos, entretanto, apresenta Jesus como o servo sofredor, aquele servo que se abdica, que se entrega, que sofre, que cansa, que soa, que chora. Ele apresenta também um aspecto muito latente sobre a humanidade de Jesus, mas ele também apresenta a divindade de Jesus. E Lucas e Mateus se inspiram no evangelho de Marcos para constituírem seus evangelhos. João, entretanto, é um evangelho singular para nós, porque João vai tratar de maneira profunda e teológica quem é Jesus, não somente a sua humanidade, mas ele vai dar uma ênfase na sua divindade. É por isso que quando João começa o seu evangelho, ele dispensa apresentar genealogias para provar que Jesus vem da linhagem de Davi. Ele dispensa apresentar genealogias como Lucas para mostrar que Jesus é agora o representante, assim como Adão foi. Lucas faz isso, da humanidade. Ele já começa mostrando a origem de Jesus em seu estado pré-existente. E aqui já fica uma coisa importante para nós nos lembrarmos como aplicação sobre quem é Cristo na revelação de Deus. Cristo não foi criado, Cristo é Deus, Ele sempre existiu, Ele é pré-existente. E em teologia nós identificamos na Escritura esses 3 estágios da existência de Cristo: Jesus na eternidade, com o Pai e com o Espírito, quando Ele vivia em amor eterno, perfeito, na Trindade, Ele é o primeiro. Jesus então depois como aquele que se faz carne, Ele assume a humanidade. Você vê no verso 14 que Ele fala, e esse verbo que foi apresentado, pré-existente, Ele se fez carne. E agora então nós temos o estágio de Jesus na sua humilhação,
Quando Cristo assume a natureza humana e Ele padece as coisas que nós homens padecemos, onde Ele é tentado, mas é obediente até a morte de cruz. E Ele então nesse estado, Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Não mais Deus e menos homem, não mais homem e menos Deus, mas completamente Deus e completamente homem. É por isso que Ele faz um sacrifício perfeito, porque somente alguém que poderia nos representar, sendo totalmente homem, e alguém que só poderia ser Deus, poderia justificar pecadores como eu e você perante Deus. Mas então nós temos o último estado de Cristo, o terceiro, que Ele apresenta no verso 18, que Ele fala: o Deus unigênito, que está junto ao Pai. Onde Cristo está agora? Cristo está à destra de Deus, e Ele está lá como um advogado, Ele está lá como um representante, Ele está lá, como diz a carta aos Hebreus, como um grande sumo sacerdote, intercedendo pelos seus. Ele não deixou de ser homem, Ele continua sendo homem, e como o pastor pregou na semana passada, é porque Ele está lá como homem, que é possível que nós, eu e você, podemos também estar lá com Ele um dia. Ele está glorificado, em um corpo glorificado, sendo completamente Deus e completamente homem. Cristo tem esses três estágios, e o Evangelho de João vai fazer questão de apresentar nessas suas particularidades, e ele faz isso de duas formas. Ele escolhe de maneira proposital 7 milagres, e em diferentes ocasiões Ele escolhe 7 acontecimentos onde Jesus se autodefine. Não é definido pelos outros, mas Ele se autodefine perante as pessoas. As 7 ocasiões são milagres momentos em que Jesus faz milagres, apresentando as mesmas obras que somente Deus pode fazer, indicando que Ele é Deus. E para confirmar esses 7 milagres, Jesus diz 7 vezes a expressão que é utilizada somente para o nome exclusivo de Deus, quando Ele se revelou pela primeira vez a Moisés na sarça ardente: o eu sou. Aquela expressão do tetragrama, onde Ele mostra o nome próprio de Deus, o nome impronunciável, o nome santo, que comunica a santidade, a transcendência, a diferença, a majestade, a glória de Deus, em contraposição às criaturas que são frágeis, marcadas pelo pecado, pela morte, pelas suas fragilidades. Cristo está se apresentando a nós no Evangelho de João e dizendo para nós: sim, eu sou homem, mas eu sou Deus. Eu me fiz homem, mas eu sou Deus. Ele está dizendo que Ele é o Deus eterno. E aí então, nesse prólogo, o que nós temos é João fazendo inicialmente as honras, as apresentações, as palavras iniciais que lemos. Ele está apresentando e introduzindo para nós quem é esse Jesus. E nós sabemos que este é de fato o propósito de João, de apresentar Jesus para os seus leitores. Então, toda vez que você ler os evangelhos, você está diante de uma apresentação do Cristo conforme a vontade de Deus. Não Cristo que as pessoas dizem aí fora, não o Cristo que as pessoas idealizam, mas o Cristo conforme as Escrituras. E nós sabemos disso, que esse é o propósito de João, não somente por causa dessas palavras iniciais, mas como ele termina o seu evangelho. Se você notar no capítulo de número 20 desse evangelho, João vai dizer assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos, muitos outros sinais. E o que significa isso? Significa que João de fato não registra tudo quanto ele gostaria, porque outros evangelistas o fizeram, como falamos, quanto ele também poderia fazer, porque no capítulo de 21 do evangelho de João, ele vai dizer que se ele quisesse relatar todos os feitos de Jesus, nem em todos os livros do mundo caberiam tudo que ele fez. Os livros daquele mundo, daquele tempo, daquela época.
Então perceba que João então está dizendo que não estão escritos nesse livro. Então ele diz: estes relatos que contém esse livro, que estão aqui neste evangelho, foram registrados para quê? No capítulo 20, versículo 31 eu estou lendo. Para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então ele fala, o objetivo é para que nós possamos ler o evangelho e possamos crer, e aqui crer é estar convicto, é confiar, é se apegar naquele que está sendo apresentado a nós, Cristo Jesus. Para que vocês creiam, e aí ele fala, que Jesus é o Cristo. Nós costumamos pensar que Jesus Cristo é o nome de Deus, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é Jesus Cristo, é um título que era dado para esse Messias prometido do Antigo Testamento. Então ele fala, para que vocês saibam que Jesus é o Cristo prometido. Então ele continua, o Filho de Deus, esse apresentado, que vive eternamente em comunhão com o Pai, que revela o Pai através das suas obras. E então ele fala outra finalidade, ele diz assim, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida em seu nome. É tanto vida espiritual, como veremos nesses versos, quanto um relacionamento, uma união, para que vocês tenham vida nele. Essa expressão é muito importante na Escritura. Perceba que no Novo Testamento, Paulo se utiliza muitas vezes dessa expressão, nele, com ele, juntamente com ele. Essas expressões identificam um relacionamento íntimo, exclusivo, único, uma união mística e espiritual, que aqueles que foram salvos por Cristo têm com o Senhor, para que nós tenhamos vida em seu nome, para que nós tenhamos essa relação íntima e pessoal. É que essas coisas foram relatadas para nós. E aí então, nessas duas finalidades que ele apresenta, para que nós creamos e temos vida, vem a primeira aplicação importante para nós, irmãos. Nós precisamos de Cristo. Você precisa de Cristo. Essa igreja precisa de Cristo. Nós precisamos de Jesus em nossa vida, é dele que precisamos, não precisamos de mais nada além de Cristo. Cristo é suficiente, pode te faltar tudo, mas não pode te faltar Cristo. Cristo é o que nós precisamos, é este que é o verbo, que é a palavra de Deus, que criou e sustenta todas as coisas, é este que é a luz que dissipa as nossas trevas, é este que é apresentado como a vida, que nos tirou do estado de morte e nos ressuscitou em Cristo. É esse como a mensagem única da igreja, que nós pregamos, que enfatizamos, que anunciamos, é dele que precisamos. É o meio pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus, como esse texto vai apresentar. É dele que precisamos, é do Deus encarnado, é do Deus sofredor, é daquele que assume a nossa natureza, que morre sendo justo pelos nossos pecados. É deste que é mais importante do que todos os homens, mais importante que João Batista, mais importante que Moisés, mais importante do que qualquer servo, mais importante do que os obreiros, mais importante do que os pastores, mais importante do que todos. É de Cristo que nós precisamos como igreja. É desse gracioso, como o texto vai dizer, que nos concede graça sobre graça, graça abundante, graça superabundante. É deste que revela o Pai, sem qual ninguém verá a Deus. Não há outro caminho para ver ao Senhor senão Cristo. Esse Jesus está sendo apresentado para nós e está dizendo: vocês precisam de mim. Cristo não é somente necessário, ele é suficiente para preencher tudo em nós, para satisfazer tudo em nós. Ele preenche a ausência da saúde,
e muito mais do que isso. Ele preenche a ausência de riquezas, Ele preenche a ausência dos cônjuges na viuvez, Ele preenche a ausência daqueles que sofrem por diversos tipos de sofrimento. Cristo preenche tudo. Como disse Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos de Cristo, irmãos. E você precisa sair daqui nessa noite mais convicto de que a única coisa de que você de fato precisa na sua vida é de Jesus. É de Jesus Cristo. Mas aí ele continua. João começa a apresentar em primeiro lugar Cristo como verbo. Ele fala assim: no princípio Ele era o verbo. E o que significa isso? Se nós nos lembrarmos do primeiro livro da Escritura, Gênesis começa com essa mesma expressão, no princípio. E João não está fazendo isso acidentalmente, João está fazendo isso propositalmente, porque ele quer apresentar para nós que no princípio, este que era o verbo, ele antecedia todas as coisas que foram criadas. Cristo não teve início, Cristo não é o primeiro criado, Cristo é criador, Cristo é Deus. E é isso que o João está apresentando, porque ele fala assim, não somente que esse verbo, que no princípio ele era o verbo, mas também que o verbo estava com Deus. Ele está dizendo, Jesus, como falamos, é pré-existente, Jesus, como falamos, é eterno, mas Jesus também é uma pessoa distinta do Pai. E aqui, se nós entendermos isso, nós já evitamos algumas heresias. Essa semana, o Felipe me mandou um vídeo daquele grupo, A Voz da Verdade. E aí então, nesse vídeo, no debate com outros pastores, os pastores do Voz da Verdade diziam que quem morreu na cruz, na verdade foi o Espírito e não o Filho. Isso é uma heresia chamada pela história da igreja de patripacianismo, aonde Deus se desdobra. Uma hora Ele se revela como Pai, outra hora Ele se revela como Filho, mas outra hora Ele se revela como Espírito, mas eles são uma única pessoa e não há distinção. Isso é heresia. O Pai é distinto do Filho, o Filho é distinto do Espírito, os três são Deus, em uma única essência, uma unidade perfeita. E não tente entender isso racionalmente, porque isso se chama na Escritura de mistério. Alguém sábio já disse assim: a Trindade, tente entendê-la perfeitamente, ficará louco, tente negá-la e perderá a sua alma, porque ela é uma doutrina bíblica. Ela parece estar patente em todas as Escrituras. Então a Bíblia está mostrando para nós que este verbo, ele estava com Deus, mas ele também era Deus. Ele divide e ele compartilha dos mesmos atributos que são aplicados a Deus no Antigo Testamento, porque ele mesmo se autodefine, como falamos, como eu sou. O texto de João no capítulo 1 está apresentando Jesus como a vida, não como alguém que tem vida, não como alguém que tem luz, mas Ele é a luz, a vida. E essas são as expressões que aparecem se referindo somente a Deus, somente à divindade. Porque vida é um atributo de Deus, luz é um atributo de Deus, que identifica a sua santidade, a sua independência. Nós temos vida porque Deus compartilha. Nós temos vida porque Deus concede a nós, sustenta-nos. Mas Deus não precisa ser sustentado, Deus não precisa receber. Ele é o autor, Ele doa, Ele dá, Ele tem vida, Ele é a vida, Ele é a luz, como o texto vai dizer para nós mais à frente. Então ele diz, ele estava no princípio com Deus, mostrando que ele é igualmente criador com Deus, que ele participou da criação, como o próprio texto vai nos dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há uma pluralidade ali, não há um único ser, sozinho e solitário.
E então ele apresenta isso, que nós falamos sobre a vida. Ele começa dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se Cristo não é esse que está sendo apresentado para nós, João está falando assim, sem ele não haveria criação. Ele é um agente criador, ele é um agente ativo na criação, e Paulo vai reverberar essa mesma palavra em Colossenses capítulo 1, quando ele vai dizer assim, ele é a imagem do Deus invisível, como lemos aqui hoje, o primogênito sobre todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quando João fala assim, todas as coisas, no verso 3, foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, nós ainda podemos aderir aqui, que João está apresentando não somente aquele que cria, mas aquele que sustenta. Cristo sustenta a criação. Por que nós nos mantemos vivos? Por que respiramos? Por que nos movemos? Por que existimos? Paulo vai dizer em Atos 17, nele nos movemos, existimos e respiramos. Paulo vai apresentar que o motivo pelo qual a nossa vida é sustentada, é porque Cristo faz isso, e não somente a igreja, mas a todos os homens ele sustenta. Ele é o sustentador de toda a vida. E então ele faz um contraponto, porque agora no verso 4 ele vai dizer que esta vida que está em Jesus, que é Jesus e essa luz, ele vai dizer, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então ele diz no verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele está fazendo uma coisa que frequentemente acontece nas escrituras, fazendo uma apresentação da diferença do Criador para as suas criaturas. A vida estava nele, era a luz dos homens. Está mostrando para nós que Jesus Cristo, ele é aquele que é santo, e é aquele que ilumina todo homem que está morto e que está em trevas. Trevas aqui é sinônimo, e não somente aqui, mas toda a escritura para frente, de atributos de homens caídos, influenciados pelo pecado. Eu e você estávamos em trevas antes de Cristo. Paulo diz em Colossenses 1:13, que ele nos transportou do império das trevas, e ele nos levou para o reino do seu Filho amado. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 5, que nós não devemos mais andar como aqueles que praticam as obras das trevas, mas como filhos da luz. Percebam que ele está fazendo aqui um paralelo, mostrando essa diferença. Os filhos de Deus, esses que são filhos da luz, que são iluminados por Deus, eles não andam como os filhos das trevas. Trevas aqui é sinônimo de maldade, de falsidade, de obras da carne. Mas luz é sinônimo de santidade, bondade e verdade. A segunda coisa que João vai fazer, uma vez que ele apresenta para nós do verso 1 ao verso 5, a natureza desse verbo, a sua existência que antecede a criação, a sua independência, a sua perfeição, a sua pré-existência, a sua eternidade. Agora ele vai apresentar a superioridade deste verbo em relação a todos os homens. E é por isso que ele cita João, de repente, em um relato, no meio de uma perícope que ele está apresentando Cristo. Ele começa dizendo aí no verso 6, houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Parece que ele muda de assunto, parece que ele de repente muda, e depois ele vai voltar a falar de Cristo, mas ele fala, houve um nome cujo nome era João, este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. João está mostrando para nós uma coisa que Paulo faz, o autor de Hebreus faz, que é,
Cristo possui superioridade. Ele está apresentando a primazia de Cristo em relação a todas as outras pessoas. Ele está mostrando que Jesus, ele é único, que ele vem antes e que ele vem depois, como o autor de Apocalipse vai dizer, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o todo-poderoso. Este é Cristo, ele é superior a todos. Então ele mostra que, em primeiro lugar, esse verbo, esse Jesus a que ele está apresentando, ele é superior a todo homem que ministra Cristo. Ele é superior a todo aquele que compartilha da sua mensagem. Perceba o que ele vai dizer. João veio com um objetivo: testemunhar a respeito da luz. Mas ele faz questão de deixar claro que João não era a luz. Nenhum homem tem luz própria. Nenhum homem tem a capacidade de falar em nome de si mesmo. João está apresentando aqui que Cristo é esse que é superior, e o próprio João vai reconhecer, porque vejam no verso 15, olhem na sua Bíblia, vejam o que João diz. João dá testemunho a respeito dele e exclama, leiam no verso 15 comigo: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, ele nasceu até mesmo depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Percebam que João está mais uma vez reconhecendo que Cristo sempre existiu, mesmo que ele tenha nascido do ventre de Maria 6 meses aproximadamente mais tarde do que ele. João está apontando para Jesus como sua testemunha. E aí é inevitável não lembrar das palavras de Jesus a respeito de João. Ele identifica que João era o maior no reino dos céus. E aí então a gente aprende uma coisa importante: que mesmo o maior de todos os homens perante Deus, ele ainda assim é muito menor do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é grande, majestoso, ele é Deus. Mas além disso, ele também mostra a superioridade que Jesus possui sobre Moisés, sobre a antiga aliança e sobre a lei. Porque percebam que Jesus, ele é aquele que põe fim a muitas ordenanças da lei, ao cerimonialismo, a muitas leis civis que eram aplicadas por eles, baseadas sim nos 10 mandamentos, como expomos aqui em certo momento para a igreja. Mas João está mostrando aqui que Jesus não é apenas superior a João Batista, mas ele também é superior a Moisés, que era tido em alta conta por esse povo. E lembrem-se de uma coisa: Moisés foi um grande homem responsável por uma grande revelação, uma grande obra que Deus usou ele. E quando o autor de Hebreus escreve a carta aos Hebreus, ele tem exatamente essa intenção, porque alguns estavam querendo abandonar a Cristo e voltarem a viver conforme as ordenanças de Moisés, conforme os sacrifícios de Arão, debaixo dos cultos e das visões que os anjos eram superiores, e dos profetas. O autor de Hebreus está dizendo: Cristo é superior, ele é superior aos sacrifícios, porque ele é o último e derradeiro sacrifício. Ele é superior a Moisés, porque como o texto vai dizer, Moisés deu a lei, mas Jesus Cristo a graça e a verdade, no verso 17. E talvez ele esteja dizendo isso justamente por causa de que Cristo é o ápice da revelação de Deus. Não há uma revelação maior que Cristo. A morte, a vida, a obediência, a morte de Cristo são o ápice da revelação de Deus a nós aqui. E algumas pessoas ainda costumam dizer e pregar: o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus já veio. Num sentido, o melhor de Deus que vamos desfrutar um dia no céu, sim, está por vir. Mas geralmente essa frase não é utilizada dessa forma. Eles a utilizam para dizer que há algo que Deus pode dar para nós aqui ainda nessa terra, que seja melhor do que Cristo. E lembrem-se do que Paulo disse em Romanos capítulo 8: se Deus já nos deu Cristo,
que é muito maior, e o que é muito mais difícil Ele já fez, por acaso Ele ainda não vai nos dar todas as coisas com Ele? E essas todas as coisas também não são coisas da terra, são aquilo que é suficiente e necessário para que a nossa salvação seja concretizada. A perseverança, a santificação, a preservação dos santos, tudo aquilo que é necessário para que a igreja chegue segura, santa e irrepreensível perante Deus. Jesus é este que é superior, porque Ele é a imagem do Deus invisível, é Ele quem revela o Pai. Paulo vai dizer em Timóteo que Deus se fez carne. Quando Jesus estava conversando com Tomé, e Tomé estava ali incrédulo, ele toca em Jesus, e então ele reconhece: Senhor meu e Deus meu. Ele vê que de fato Jesus é Deus encarnado, que revelou ao Senhor, que revelou o Pai, que revela a Deus, porque quando ele está conversando com Tomé, eles estão perguntando: Senhor Jesus, nos revela o Pai. E ele diz assim para os discípulos: olhem para mim, se não pelas coisas que eu digo, pelo menos pelas mesmas obras que eu faço, que são iguais a do Pai, então vocês verão o Pai. Cristo é esse que revela de maneira perfeita, necessária, suficiente, a revelação de Deus. Ele é o ápice, não a revelação superior a que Cristo trouxe a nós. Paulo trata da morte, da vida, da obediência de Cristo como um mistério, que antes estava oculto, mas agora foi revelado. É o mistério do Evangelho, é o mistério de Cristo, é o mistério da revelação de Deus, que antes estava escondido, mas foi claramente revelado em Jesus Cristo. É por isso que Cristo, Ele é superior. Ele é superior, porque aqueles que tentam ser salvos pela obediência da lei, eles jamais irão conseguir. Ele é superior porque aqueles que tentam ser filhos de Deus por meio do sangue e da carne, como ele vai dizer aqui nesses versos, eles não podem, porque para ser filho de Deus não basta nascer na igreja, não basta nascer na nação de Israel, não basta nascer de uma concepção humana. Para ser filho de Deus precisa nascer da vontade de Deus, é um nascimento espiritual. Cristo é superior por todas essas coisas, porque somente Ele, que concede plenamente esta graça, é que é superior a todas as outras figuras que foram apresentadas para nós em todo o Antigo Testamento. Mas em último lugar, João, do verso 10 ao verso 13, ele vai mostrar as relações do verbo. Em primeiro lugar, ele mostra a relação do verbo com o mundo, porque ele diz que o mundo não o conheceu. Ele criou o mundo, ele veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Então ele está mostrando para nós que o mundo ele é intrinsecamente bom, e todos nós somos intrinsecamente maus. Todos nós compartilhamos de uma natureza caída. Como ele vai dizer em João capítulo 3, 19, nesse mesmo livro: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras, elas eram más. O mundo não pode conhecê-lo, porque conforme Paulo vai dizer, o mundo está morto, e morto não fala, morto não responde, morto não se relaciona. E então ele mostra em segundo lugar a relação desse verbo com os judeus. Veja no verso 11, o que ele diz: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Segundo o autor de Hebreus, no capítulo 1, ele fala que Deus outrora falou de muitas formas e de várias maneiras, falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos fala pelo Filho. E mais uma vez ele reitera: o Filho é aquele que revela Deus. E aí então,
O Filho é esse que sempre se revelou a eles no Antigo Testamento, de diversas maneiras, ao povo de Deus, mas agora que Ele veio em carne, os seus, esses que desfrutaram das obras dEle no Antigo Testamento, esses que desfrutaram dos grandes livramentos, das grandes obras, agora eles não o reconhecem, e eles o rejeitam, não todos, para que o plano de Deus não falhasse, como vai dizer Paulo em Romanos 9, mas os remanescentes o reconheceram. Mas aí então, em terceiro lugar, ele revela para nós a relação do Verbo com os filhos de Deus. Esses filhos que não podem nascer, como ele diz, da vontade da carne e do sangue. Ninguém pode se tornar filho de Deus porque quer. Ninguém pode se fazer filho de Deus porque decidiu ser filho de Deus. Conforme Paulo vai apresentar nas Escrituras, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Se você está aqui nessa noite, foi porque Deus usou de misericórdia com você. Se você hoje é filho de Deus, se você hoje tem vida e você anda na luz, se você hoje reconhece o Verbo, é porque Cristo soprou vida em você quando você estava morto. Este que é a vida, tirou você da morte. Este que é a luz, tirou você das trevas. Você que era inimigo de Deus, agora Ele te fez filho de Deus. Isso foi exclusivamente um ato da sua bondade e da sua decisão, como João vai dizer, não depende da vontade da carne ou do homem, mas de Deus. E então, por último, ele fala que este Verbo, este que ele apresentou, poderoso, pré-existente, eterno, se fez carne, tornou-se homem, viveu as mesmas coisas que eu e você, se machucou, como vai dizer Riley, um pregador, se eu não me engano, anglicano, ele diz assim: nasceu de uma mulher, teve infância, adolescência, trabalhou, viveu a vida comum, sentiu fome, sede, cansaço, dormiu, entristeceu-se, alegrou-se, irou-se, angustiou-se, foi tentado, como nós, mas sem pecar, leu as Escrituras, jejuou, sentiu dor, experimentou a morte, verdadeiramente morreu, foi sepultado, como um dia seremos, mas ressuscitou, como um dia também seremos, e ascendeu à destra de Deus, e está junto ao Pai. Assim como nós, Ele fez todas essas coisas, assim como fazemos e haveremos de fazer, sob a promessa da ressurreição. Então perceba que Riley diz essas coisas e ainda ele termina fazendo 3 perguntas, e eu gostaria de perguntá-las para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós? Se sim, então Ele é sensível às aflições do seu povo e Ele se identifica com eles. Não há nada que você sofra, não há nada que você passe, que Cristo não possa se compadecer de você. Ele sofreu as mesmas coisas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, então Ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária. É o nosso padrão de santidade, como disse em 1 João capítulo 2, verso 6, devemos andar assim como Ele andou. É o nosso modelo perfeito, é quem nós devemos imitar, é quem, como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou também de Cristo. E Paulo estava falando, imitem a Cristo, como eu também imito. Ele faz uma última pergunta: o Verbo se fez carne? Ele habitou entre nós?
Então vejamos o nosso corpo, o corpo que Deus nos deu, com dignidade real e verdadeira, e não corrompamos o nosso corpo pelo pecado, pois Jesus não se envergonhou de assumir o corpo como o meu e como o seu. Se Cristo assumiu o corpo, se Cristo se fez carne, Ele está mostrando para nós, que nós, da mesma maneira que Ele viveu em santidade, e Ele ofereceu o seu corpo a Deus, nós também devemos fazer, como também Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, oferecer os nossos corpos, como sacrifícios santos, vivos e agradáveis a Deus, e não oferecê-los ao pecado. Aplicações finais. Primeira aplicação sobre o nosso serviço cristão em relação ao verbo. Uma vez que sabemos que este Cristo que foi apresentado a nós, é aquele que nos salvou, é aquele que fez todas essas coisas pela glória de Deus, para salvar os seus eleitos. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós que assim como Cristo se entregou por nós e pela igreja, nós também nos entreguemos a Cristo e pela igreja. Não somente para os nossos irmãos, não somente na nossa comunidade local, mas em todos os lugares onde Cristo nos colocou, nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. A Bíblia diz que João Batista tinha uma única missão: ele queria testemunhar, ele queria testificar a respeito da luz. Ele servia como um holofote que apontava somente para aquele que pode salvar e perdoar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma maneira, nós também precisamos apresentar a Cristo a todos aqueles que estão perdidos. Nós precisamos evangelizar as pessoas. Nós precisamos apresentar o verbo para aqueles que estão perdidos. Nós precisamos anunciar às pessoas que há um Deus que se fez homem, que sofreu pelos nossos pecados e que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem e não outra. Jesus é o centro da nossa vida. Se você não é crente, ou se você é pouco convicto, se você é morno, frio, não sabe se fica lá ou aqui, se anda no mundo ou na igreja, se serve a Deus ou pecado, se serve aos irmãos ou às suas próprias vontades, eu quero dizer para você que a Escritura está mostrando para nós que Cristo é poderoso para soprar vida espiritual de uma vez por todas na sua vida, para avivar você, para tirar você dessa maleita espiritual, dessa preguiça espiritual, que não ora, que não lê a Bíblia, que não quer servir a igreja, que não quer servir o corpo. Cristo é poderoso para dar vida, poder e graça, para você servi-lo para a glória de Deus. Isso não é um favor que você faz a Deus nem à igreja, é um privilégio. É um privilégio para nós podermos servir este verbo, esse verbo que é vivo agora ao lado de Deus. Cultive Cristo em toda a sua vida, você que já o faz. Cultive Cristo na sua casa, leia as Escrituras, honre a Deus, santifique o nome de Deus em seu lar, medite sobre Cristo com os seus filhos, medite sobre Cristo com a sua esposa, medite sobre Cristo com você mesmo, no seu quarto, trancado, sozinho, com a expectativa de conhecê-lo intimamente, mais e mais, porque o Senhor mesmo disse, que se nós, irmãos, se nós pedimos aos nossos pais terrenos, e eles nos dão coisas boas, quanto mais o nosso Pai Celestial, se nós pedirmos para o conhecermos em intimidade com Ele, Ele não nos dará. Você quer conhecer mais de Cristo? Se você não quer conhecer mais de Cristo, eu quero dizer para você que você está vivendo o cristianismo errado. Você está vivendo qualquer outra religião, mas você não está vivendo a fé verdadeira.
Cristo é o centro da nossa fé. Assim como Cristo no Antigo Testamento foi proclamado, no Novo Testamento foi evidenciado, pregado, glorificado, na história da igreja as canções foram feitas. Cristo é o alvo das nossas canções, Cristo é o alvo das nossas pregações. Se Cristo não é o alvo da sua vida, você não é cristão de verdade. Pense sobre isso. Nós precisamos de Cristo, irmãos. Nós precisamos pedir perdão a Deus pelo nosso desinteresse por Cristo e clamarmos a Jesus. E Ele, como Pai amoroso, Ele vai vir, vai nos consolar, e Ele vai nos apresentar a Cristo de maneira pessoal e íntima. Cristo está disponível para ser conhecido por nós. Que possamos olhar para Cristo e ter esse desejo de conhecê-lo de maneira pessoal. Ele pode se revelar a nós. Ele está disponível a nós, o Verbo eterno.